Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da sua plataforma de venda. E como você, distribuidor, você da renda, você do cooperativo, você do agronegócio, produtor, indústria também, já sabe tudo os assuntos que fazem referência ao agronegócio. Toda a cadeia de ponta a ponta que une aí milhares e milhares de profissionais e de empresas, e cada vez com mais tecnologia, com mais profissionalismo. E é isso que fez com que a gente trouxesse aí o pessoal da minha amada Curitiba, tá? Que é a Niviane Roberto, diretora de operações da Gateway, e vai começar uma série interminável de entrevistas para mim. Tem gente que eu pude estar, tem um monte de grupos, entre eles está as pessoas de Curitiba, que é a cidade de Miguel Café, 3 vezes aí trabalhando na televisão. Niviane, bem-vindo ao Papo Prateleira, tá? Obrigada, Ulisses. Um agradecimento especial a todo mundo que está prestigiando a gente nesse momento. Aí é um prazer estar com todos vocês. Prazer é todo nosso. Fala uma coisa para mim, Niviane. Que é isso? Essa empresa é Gateway que você trabalha, foi fazendo negócio aí com a AgroGalaxy. A AgroGalaxy é muito pequenininha, né, Niviane? Pois é. A gente, como tem um colega meu que fala, pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Exatamente. Então, e cada vez mais, e a gente trabalhou para isso, né? A gente tem uma história que criou condições aí para que a AgroGalaxy, quando ela decidiu fazer esse movimento de transformação digital, ela procurou os melhores que tinham no país, né? E daí escolheu a gente. Sinal que a gente está fazendo um bom trabalho, né? E certamente que sim, gente. A Niviane está falando na Gateway, que é uma empresa criada na virada do século, está sediada em Curitiba, como eu falei. Tem também espaços em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Argentina, nos Estados Unidos. São quase 200 funcionários, 170 funcionários, fazendo o quê? Prestando consultorias nessa área super moderna aí, de informática, de gestão de gente, de negócio, de processo. E acabou de firmar aí um projeto, um trabalho de consultoria para a Super AgroGalaxy, lá do Aerospacol, essa super distribuidora de insumos agrícolas aqui no Brasil. Que trabalho é esse que vocês estão fazendo com eles? Nós estamos fazendo um trabalho de consultoria, apoiando a AgroGalaxy numa grande transformação digital. O que a gente entregou agora, estamos entregando, porque o projeto, ele, na verdade, teve um grande marco agora, mas a AgroGalaxy, assim como a Lavoura, onde nós estivemos também, esses dois projetos aí são dois projetos de grande transformação digital, e a gente teve a honra e estamos tendo a honra de estar participando aí de todo esse movimento que vai transformar aí o setor de distribuição de insumos agrícolas no nosso país, né? Tá, Niviane, fala uma coisa. Por exemplo, agora na AgroGalaxy, que áreas vocês vão ali trabalhar com eles? Qual é, concretamente, o tipo de atividade que vocês vão desenvolver? A AgroGalaxy, ela está com um grande programa de transformação digital. Nós estamos apoiando na consultoria, com profissionais especializados, apoiando na gestão dos seus projetos de tecnologia. Então, é um projeto de mudança de RP, no qual eles escolheram, no primeiro momento, o SAP, também tem o Salesforce junto. Eles acabaram de adquirir também uma solução da SAP, que é o SuccessFactors, que é uma plataforma da experiência do colaborador, em que nós estamos também apoiando eles nesse projeto, e eles também têm um outro projeto que ainda vai acompanhar o ano de 2023, que é o projeto do sucesso do cliente, que é a área de central de atendimento ao cliente. Então, é uma grande plataforma de transformação digital, totalmente orientada e pensada em transformar a vida do agricultor, né? Positivamente, contribuindo para esse importante setor da nossa economia, que é o agronegócio.
Nem fale. Ô, Liviano, fala uma coisa, assim, fazendo uma publicação do material que eu recebi de vocês, aí, que motivou até esse bate-papo nosso, no material que eu coloquei lá no site do Chifre do Agro Revenda, tem expressões como Go Live, nuvem SAP. Eu queria que você desse uma clareada aí para quem ainda não tem muita intimidade com esses termos, o que, que eles são e o que eles representam na prática, que vai ser útil para o cliente de vocês, que vocês estão prestando consultoria. É a globalização, né, chegando no campo, né? Então, graças a Deus, né? Então, o Go Life, ele é uma expressão do mundo de projetos que ela é, em que, na verdade, ela determina o momento em que é lançado uma estratégia e que ela é colocada em produção dentro da organização. Então, ela é um evento cuidadosamente pensado, é um momento, um evento em que resulta meses de trabalho, ou seja, muitos profissionais, muitos especialistas trabalharam arduamente para que fosse pensado nos mínimos detalhes um projeto. No caso aqui, que a gente está falando da AgroGalaxy aqui, foi o projeto de tecnologia, com a mudança para um RP, que é o SAP, no qual a contratação que foi utilizada foi uma contratação em nuvem. E por que nuvem? Nuvem é uma forma com que os dados eles ficam à disposição, né? É uma forma de tecnologia que permite com que rapidamente haja uma atualização tecnológica. Então, isso que é o Go Life, então é um momento super importante de lançamento, onde a gente mobiliza definitivamente toda a organização, quando a organização começa a fazer uso daquela tecnologia que foi cuidadosamente pensada. Perfeito. Ô, Niviano, fala uma coisa, isso é muito importante, porque quando a gente fala em grande distribuição, você citou o exemplo da Lavoura, que você está fazendo um trabalho, e agora super Galaxy, né? A gente está falando de milhares e milhares de clientes, né? Qual é o complicador desse trabalho para conseguir transferir tecnologia para tanta gente e, ao mesmo tempo, tem gente bem pequenininha também, que está iniciando no mundo de tecnologia aí no campo, né? Sim, você sabe que quando nós idealizamos essa solução de serviço de consultoria, especificamente em gestão de mudança, que é o que onde nós somos os grandes especialistas no agronegócio, nós idealizamos esse produto e essa solução justamente pensando em como esse setor ele tem tanto os gigantes que já estão acostumados, familiarizados, quanto aqueles que estão crescendo e que têm alto potencial de crescimento e que precisam de técnicas, de profissionais especialistas para ajudar a tracionar o seu investimento. Tracionar no sentido de trazer o retorno sobre o investimento. Então, e o agronegócio, e esse não é o primeiro projeto também, né? A gente vem expandindo muito e se tornando referência nesse setor. Ele é um segmento muito específico. Primeiro, pelas condições do Brasil, porque somos um país de dimensões continentais. Pequeno, país com dimensões continentais, um país com muitos desafios logísticos, temos muitas culturas dentro da nossa própria cultura, temos a força do cooperativismo aí, que também ajuda a fazer... Importantíssimo, que também determina o tom de como esse segmento funciona. Então, pensando em ajudarmos a construir e fortalecer esse nosso setor da economia, né? E entendendo também que ele é desabastecido de profissionais técnicos em áreas como a nossa,
de gestão de mudança. Muitas vezes a gente está num cliente que o cliente não sabe o que é uma gestão de mudança, não sabe que tem profissionais especialistas em ajudá-lo a tornar uma estratégia realidade. Então, foi que nós nos especializamos. Hoje nós estamos em clientes, tanto em grandes cooperativas, liderando movimentos de transformação digital, nós estamos em grandes investidores do agronegócio, de operação de grãos, também em projetos que são de tecnologia com transformação digital, e, sobretudo, no setor de distribuição de insumos agrícolas. Ô, Diana, pelo que eu estou percebendo, eu estou conversando aqui com a Elon Musk das mudanças no agronegócio, né? Porque são duas coisas que eu queria que você comentasse comigo, que é assim, você citou cooperativa, a cooperativa está tendo uma modificação muito forte de uma gestão profissional. Então, abertura de conselhos executivos, conselhos de administração, né? Tem gente que realmente, às vezes, é contratada para trabalhar por um determinado período na cooperativa. E, ao mesmo tempo, tem no campo uma riqueza, uma complexidade muito grande também dos empreendedores, porque você tem o avô que nem tem computador direito, né? Às vezes só usa o celular e está começando a usar, tem o filho e o neto que já voam no computador, só fazem isso, nem pisam numa revenda, fazem compras, é muita nuance, realmente uma empresa tem que estar preparada para ir saltando, para subir essa escala tecnológica, né? Sim, e você sabe que é bem importante dentro desse contraste que você trouxe, porque o agro, ele é um negócio de geração. Essa característica do agronegócio. Então, você teve um fundador que na verdade, ele não era tão disponível à tecnologia, ou ele tinha desafios no seu negócio que nem eram desafios tecnológicos. Ele construiu um império com outras coisas, com outros critérios. Isso, construir um império em outros critérios, num outro contexto. Hoje, com a potência que se transformou o agronegócio, tem muito investidor externo aportando dinheiro dentro do agro, desse fundador, desse idealizador, se tornar mais competitivo. E o que é impressionante, Ulisses, que e é o que mais me gera paixão por trabalhar nesse segmento, é tudo que se planta dá, né? No bom sentido. Por quê? Porque a gente vive um momento de grande oportunidade com a vinda da tecnologia, de usar mais os dados para nos tornarmos ainda mais competitivos. Então, enquanto antes os desafios eram desafios de terra, de fertilizante, de qualidade de semente, hoje o desafio está em combinar tudo isso daí com análises sofisticadas de dados, para que tudo isso se torne ainda mais rentável. E termine numa decisão correta, a mais correta possível. Mais correta possível. Então, e você também trouxe com muita maestria aí a questão da profissionalização do setor. Então, e é um setor que, mesmo querendo se profissionalizar, carece de profissionais especialistas que entendam como o agro funciona. Então, não adianta somente a empresa entender ou de gestão de mudança, ou da implantação de software, ou de tecnologia. Só isso não o habilita para ter a melhor entrega de valor para o cliente. Ele precisa entender como esse ecossistema do agronegócio, que funciona muito de geração, é um segmento muito relacional, funciona muito na relação de confiança entre as pessoas. Era o cafezinho no balcão de antigamente, né? Sim, nós precisamos entender que a tecnologia entra, mas tudo isso que é um valor, ele precisa ser levado em consideração, porque afinal estamos falando de tecnologia, mas estamos falando de pessoas.
É aí que eu queria chegar. Você entrou na minha cabeça que é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. A gente está falando, primeiro a gente está falando de um serzinho complicado, que é o ser humano. E depois a gente está falando de duas cabeças. É o gestor lá da distribuição, da cooperativa, e é na mudança que ele quer implementar no seu negócio, é a cabecinha de todos os colaboradores. Dá muita encrenca, dá muita briga, há muita relutância, não. Você está vendo movimentos interessantes aí na jornada também. Gera muito BO. Mudança, a gente tem medo de mudança, né? Gera muito conflito de expectativas. Não é briga, é conflito. Né? Gera muito conflito de expectativas. Por quê? Porque vamos tentar entender. Não é só tecnologia, não é somente um aplicativo que, de repente, dependendo de onde está a estrutura, né, onde está a fazenda, onde está ali a sede do negócio, não é abastecido de link, de infraestrutura, não é somente isso. Né? Não é somente colocar à disposição um aplicativo, mas nós estamos falando o seguinte: como a pessoa vai operar e atuar na mudança, né? Vai operar, vai atuar, vai se relacionar. A gente se depara com muitas situações em que um pedido era tirado no bloco, era tirado na caneta, não era num tablet, não era num celular, ou questões de crédito envolvido, que hoje, para que se conceda crédito em algumas operações, né? Às vezes era no fio do bigode, afinal você me atendia há 20 ou 30 anos, né? Nunca deixei de dever para você, agora você vem pedir um monte de papelada, aqui está duvidando de mim, né? É um outro mundo, né? É um outro mundo, mas nós temos que entender o seguinte, que todo esse controle ou essa necessidade, que por um primeiro momento pode sugerir que seja um ofensor, ele vai ser um facilitador. Por quê? Isso faz com que diminua-se a inadimplência dentro do segmento, diminuindo-se a inadimplência, se diminui o custo de aquisição. Todos são beneficiados. Mas é um desafio das pessoas entenderem que a mudança ela é para melhor, ela não é para piorar as coisas. Claro. Então, esse desafio de ponto de vista, de mudar aquilo que antes funcionava para algo que pode funcionar ainda melhor, trazendo maior resultado, é isso que a gente acaba trabalhando, ou seja, trabalhamos as pessoas, para elas conseguirem reconhecer o benefício. E na hora que reconhece, fica mais fácil mesmo, efetivamente? Demora um pouquinho. Tá? Não é só ligar na tomada, agora eu resolvi mudar. Há técnicas para isso. Por isso que a gestão de mudança ela se transformou numa área de serviço. Por quê? Projetos que são idealizados sem gestão de mudança, eles demoram muito mais para ter o retorno previsto do investimento. E isso é ruim para o negócio. Sim, demora muito mais. Projetos que são pensados com uma estrutura de gestão de mudança, ajudando desde o momento zero do planejamento, ele faz com que o retorno do investimento ele seja muito mais acelerado. E todo o benefício da tecnologia ele seja utilizado em pico e não subutilizado. Mas ele precisa ser cuidadosamente pensado em como vai ser viabilizado. Porque no final do dia, nós estamos falando de pessoas. Não dá para chegar para as pessoas e chegar com um negócio pronto e falar isso aqui que nós vamos fazer a partir de amanhã às 8 horas da manhã. Né? É exatamente isso. Então, nós precisamos entender o lado humano de mudar
E vamos pegar e fazer uma reflexão, né? Quando que a gente pensaria, ou 3 ou 2 anos atrás, que nós estaríamos fazendo uma entrevista, você em Campinas, eu aqui em Curitiba, com esse Toda nível de minha velhice, acessibilidade? Viviane, eu acho maravilhoso. Isso demonstra o seguinte, somos extremamente adaptáveis. Essa é uma habilidade que o ser humano tem. Quanto mais rápido ele se adaptar, mais ele é beneficiado positivamente com a mudança. Eu já ouvi essa frase em algum lugar, em um certo senhor de barba chamado Darwin Viviane. Então, precisamos nos adaptar, e a adaptabilidade aí é uma competência que a gente desenvolve, né? Nenhum Como de tudo, nós né? nasceu andando de bicicleta, a gente aprendeu a andar de bicicleta, a gente aprendeu a andar de carro, a gente aprendeu a usar um tablet, um WhatsApp, ou seja, isso é desenvolvível. Então, é possível desenvolver essas competências. E trabalhar com projetos complexos, a gente consegue aplicar técnicas de capacitação, técnicas de comunicação, em que faz com que tudo que é estratégico seja idealizada na prancheta, na hora que formos executar, ele aconteça da forma com que foi planejado. Leviano, fala uma coisa, a gente está chegando ao finalzinho aqui do Papo Prateleira, mas fiquem tranquilos, como eu falei para vocês aí, eu tenho grupos de pessoas que eu puxo o saco, e uma delas é a nova integrante, é a Niviana, que é de Curitiba, minha cidade maravilhosa, fria, linda de morrer, que eu já morei 3 vezes. A Gateway, assim, nos próximos 5, 10 anos, onde é que ela vai estar, o que a Niviana vai estar fazendo, que ela vai falar assim, pô, isso aqui é legal, chegamos onde a gente queria. A nossa ambição ela é muito sólida no sentido de que, mais do que prestar um serviço altamente qualificado, diferenciado, a gente acredita muito no nosso propósito, na nossa missão. Nós queremos fazer a diferença para a sociedade. Não adianta só a gente reclamar de político, reclamar do país, se a gente não fizer a nossa parte. Então, enquanto empresa, nós temos um propósito muito claro de que a gente quer ser capaz de utilizar todo o nosso potencial técnico para fazer a diferença para o nosso país. Hoje a gente não faz só a diferença dentro do Brasil, acabamos de fechar uma contratação dentro da África. Então, não adianta a gente falar de gestão de mudança, falar do lado humano, se a gente não considera o lado humano, né, dentro da economia, dentro da sociedade. Então, nós queremos trabalhar para a gente também ter condições de construir um mundo melhor, né? E por que não nós estarmos falando do agronegócio, né, em que a gente mantém vidas através do agronegócio, é possível gerar riqueza para toda a cadeia que é envolvida, todos serem beneficiados, há uma grande oportunidade de desenvolvimento coletivo nesse ecossistema. Então, foi a forma com que a gente entendeu que, no menor espaço de tempo, nós iríamos fazer ainda muito mais diferença de uma forma para a nossa sociedade. Né? Então, nossa ambição ela é sólida, cada vez mais a gente tem trabalhado para isso, e o crescimento dos últimos anos vem demonstrando que a gente está cada vez mais no caminho certo. Que maravilha. E tem tudo a ver com o que você está falando, né, Viviane? Eu queria agora ouvir a sua resposta final, que é assim, o agronegócio tem uma coisa que ele demonstrou ao longo dos últimos 50 anos no Brasil, foi a paixão que o agricultor não tem medo de novas tecnologias. Compra, adquire, implementa e consegue bons resultados. Então, não pode um cabra assim, uma empresa assim, não pode deixar de ter medo de mudança e não pode deixar de lidar com uma riqueza imensa que é o quê? Que é o cérebro humano, né? Que é maravilhoso. E o que é importante também, Ulisses, dentro desse recorte que você trouxe, né? Somos um povo realizador.
o agronegócio, ele demonstra mais do que nunca o poder de realização da nossa gente. Mas também temos que ter a consciência do seguinte, às vezes, esse poder de realização, ele pode ser superado, melhorado e potencializado se a gente traz mão de obra especializada para pegar e potencializar esses resultados, né? Então, nós falamos aqui sobre gestão de mudanças, né? Que são profissionais altamente especialistas em liderar, fazer a gestão de toda a mudança, mas nós estamos falando também de toda a cadeia de estratégia, em que nós temos a maior satisfação de termos profissionais especialistas em ajudar a todo esse movimento, né? São gerentes de projetos, são gestores de mudança, são profissionais totalmente orientados a tornar uma estratégia uma realidade. É isso que a Viviane falou, né? Junto dos bons que nós vamos ficar melhor, né, Viviane? Gente, vocês viram essa conversa deliciosa, vocês perceberam pelo jeito dela, você que é da terra, que é da instituição, que é da cooperativa, que é da indústria, que é da grande agropecuária, que tem uma fazendinha, um sítio pequenininho, de que, olha só, é assim que a gente lidar com gente, ela vai ensinar a lidar com gente e promover mudança e otimização das mudanças, que é o que ela destacou bastante, que realmente é muito importante. Queria agradecer demais a sua presença aqui no Papo Prateleira, tá, Viviane? E te falar, como eu já falei, é a terceira vez que vão voltar mais vezes para conversar desse assunto, que eu acho importante. Estou à disposição, é um tema qual sou apaixonada, e até meus colaboradores, assim, a gente tem assim, todo o time que nós montamos aqui para atender os nossos clientes, são pessoas que são engajadas em dar o seu melhor e dar a sua melhor contribuição para todos os nossos clientes. Então, é uma satisfação, conte sempre comigo, conte sempre com a Gator, estamos à disposição de todos vocês aí para voltar a ter esse bate-papo, enfim, sempre ajudando a todos. Que maravilha, a gente vai ajudar assim, muito a gente, falando dessa maneira sábia, como a Viviane acabou de falar. Viviane Budek, que é diretora de operações da Gateway, que está aí fazendo um trabalho de consultoria com a gigante, com a competitíssima AgroGalo, que já passou por outra maravilha também, gigante do agronegócio brasileiro, da distribuição, que é a Lavoro, e vocês vão saber como é que faz contato com a Gateway quando você precisar de uma ajuda aí para implementar uma mudança de maneira bem rápida, de maneira legal para todo o time. Vocês vão saber como fazer contato com ela, e vocês acompanham essa conversa super gostosa aqui no Guilherme, nos nossos dois espaços na internet, que é o nosso espaço de notícias, o agrorevenda.com.br, o nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com a Viviane também vai se transformar no podcast Radar Agro, que a gente tem lá nas plataformas, no Deezer, na Amazon, no Spotify, na Apple e no Google. Super obrigado, Viviane, até a próxima, e bom trabalho com a AgroGalaxy, tá? Obrigada, e vamos marcar um encontro para a gente falar dos desafios da mudança em cooperativa, hein? Mas demorou, fica tranquilo que eu fico responsável de falar com essa assessoria para não deixar passar de um mês para a gente falar como é que é a cooperativa. É uma encrenca, tem italiano, tem holandês, tudo misturado com sangue latino, não é fácil não, né? Não é fácil, mas é um grande prazer. É um grande prazer, dá para fazer muita coisa ali em termos de mudança e melhorando ainda mais resultados. Viviane, como dizia o meu avô, né? Não é fácil, mas a gente persevera, né? Isso mesmo. Um abraço a todos, conte sempre com a gente. Outro grande querido, e vocês também com o Papo Prateleira, tá? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.